Jornal Paulista de hoje entrevistou o Major Santos, major em Itaquaquecetuba há 30 anos. Ele, que acabou de se aposentar, reuniu todas as histórias principais de sua carreira e escreveu um livro, Tiros, Bombas e Reflexões. E o valor será revertido para uma associação de policiais. Acompanhe a nossa entrevista. Hoje o Jornal Paulista entrevista o Major Santos de Itaquaquecetuba. Tudo bem, Major? Tudo bem. Major, eu quero que o senhor se apresente para quem nos assiste. Bom, eu sou o Major Santos, tenho 60 anos, trabalho há mais de 30 anos em Itaquaquecetuba, cheguei aqui em 1981 e estou aqui até agora. Me aposentei na Polícia Militar, depois comecei a trabalhar na Prefeitura, comandando a Guarda Municipal. Saí do comando da Guarda, fui ser ouvidor geral da Prefeitura. Aí depois, na sequência, fui assessorar o presidente da Câmara Municipal e agora estou como secretário adjunto na Secretaria de Segurança. Major, e como que o senhor entrou nessa área de segurança? Qual foi a sua trajetória? Bem, Rebeca, eu com 20 anos de idade, eu resolvi, por gosto próprio, né, me alistar na Polícia Militar. Prestei o concurso à época lá e quando foi em 1981, eu fui chamado para fazer a escola de polícia, lá em Santos, Ponta da Praia, né, que é o nome do bairro lá. E como que o senhor veio para Itaquá? Então, depois do curso que foi feito lá nessa unidade de Santos, ao término de todo o curso na PM, o pessoal faz a classificação do pessoal, né? E as pessoas, os alunos lá, os recém-formados, eles podem ser classificados para qualquer lugar do estado de São Paulo, né? Eu pensei que de início iria ser classificado perto de casa, que eu moro na Zona Leste aqui, de São Paulo, mas eu fui parar em Mogi das Cruzes, 17º Batalhão, eu nem conhecia essa cidade, né? Aí eu cheguei lá, me apresentei, eu e mais alguns novatos, e quando eu falei onde eu morava, o pessoal da secretaria lá do batalhão falou, bom, já que você mora na Zona Leste, você vai lá para Suzano. Aí me mandaram para Suzano, de Suzano foi a mesma pergunta, tal, aí você mora na Zona Leste, então você vai para Itaquaquecetuba. Aí eu já fiquei um pouco contente, porque entre Mogi e o local onde eu moro ali, Itaquá já ficou bem mais próximo, né? Só que eu tinha a ideia inicial de ficar um ano aqui em Itaquá e depois pedir transferência para mais perto da onde eu moro, né? Só que acabei ficando 30 anos trabalhando aqui. Acabei gostando de Itaquá e estou aqui até hoje, né? Hoje já soma-se 40 anos que eu estou aqui em Itaquá, né? De 81 até 21, né? São 40 anos já nessa trajetória aí. Major, e o senhor tem 30 anos de profissão. Então fala para mim qual a importância para a nossa sociedade. Então, inclusive no livro é citado isso daí, eu faço um questionamento que não é meu, que foi feito aí numa música antiga, né, salvo engano, dos Titãs aí, que pergunta-se na música, polícia para que precisa de polícia? Aí a gente vai explicar, polícia, muitas vezes as pessoas não gostam da ação policial, porque tem que coibir algumas coisas, etc., tem que corrigir, muitas vezes tem que prender, autuar, multar. Mas todo mundo precisa da polícia, né? Independente de gostar ou não. Se a polícia parar, por exemplo, a cidade vira um caos. Então a polícia, eu não diria que é um mal necessário, eu diria que é um bem necessário. Mesmo a pessoa não gostando, ela precisa da polícia, né? Estamos aí para ajudar. E a polícia hoje mudou muito o conceito dela, porque antigamente a polícia tinha um tom mais carregado, porque vinha de uma época, né, da nossa política, que o pessoal achava que a polícia, por ser, por exemplo, militar, tinha aquela coisa do quartel, mas hoje a polícia está muito mais humanizada. A polícia é uma polícia comunitária, uma polícia cidadã, que está mais para ajudar as pessoas, né? Major, a gente já vai entrar no contexto do livro, mas antes de falar sobre ele, eu quero que você conte algum caso muito específico que marcou a sua vida. Olha, são muitos casos, hein? Os casos mais específicos, para te falar a verdade, Rebeca, eu procurei colocar aí, né? Mas eu vou citar um, por exemplo, eu não posso entrar em muitos detalhes, porque assim, trata-se de um sequestro, envolve uma pessoa da cidade e a gente não pode revelar os nomes, porque a pessoa sequestrada
prefere que isso não se revele, né? Mas foi um caso bastante emblemático aí, porque o sequestro envolve não só a pessoa da vítima que foi sequestrada, mas a família também, não é? E a família sofre muito naquela intermediação, porque os sequestradores, eles são cruéis, né? Na hora de exigir o dinheiro lá, por exemplo, eles falam coisas terríveis. Inclusive, a pessoa da família que vai participar dessa negociação, ela tem que escolher a pessoa mais tranquila possível da família, porque os sequestradores, infelizmente, eles são bastante cruéis. Eles falam coisas terríveis para assustar realmente a família, que é para poder obter o dinheiro do resgate, né? Então, esse sequestro aí foi bastante marcante aí, porque conseguiu-se fazer uma negociação que durou aí mais de uma semana, né? Mas ao fim das contas, o caso ele foi bem solucionado, a pessoa foi resgatada e trabalha hoje aí na sociedade e está feliz, né? Infelizmente a gente não pode entrar nos detalhes, porque senão acaba revelando quem é essa pessoa. Mas para mim é uma ocorrência que foi bastante marcante, porque ela terminou num sucesso, né? A pessoa saiu viva, ilesa. Tá. E é assim, toda profissão, ao longo dos nossos anos, né, a gente vai se redescobrindo dentro dela. O que trouxe para a sua vida essa profissão? Olha, a gente aprende muitas coisas no serviço policial, não só, aí eu já falo da polícia militar, polícia civil, hoje em dia temos a polícia penal, tem a polícia federal, tem a própria guarda municipal, que está sendo reconhecida como uma polícia municipal. A gente atende vários casos, inúmeros casos, desde da ajuda num parto, né, desde o atendimento de pessoas com problema mental. Então isso vai engrandecendo a gente com uma bagagem de conhecimento e de vivência com as pessoas, e a gente vai, queira ou não, a gente vai se tornando mais humanizado. Ao contrário de algumas pessoas que se tornam insensíveis, a gente, eu acho que com a experiência tem que ficar mais humano, né? Porque a gente vai conhecendo as dores, as necessidades das pessoas, e a gente vai aprendendo com isso. Porque são realidades muito diferentes, né? A polícia, ela lida tanto com o descamisado lá, que não tem nada, ele vive às vezes até de favores, como a gente tem que lidar também com as pessoas mais abastadas. Então a gente trafega em vários níveis e vai aprendendo com um pouquinho de cada pessoa. E, por exemplo, no meu caso, eu chego à conclusão, todas as pessoas são iguais. Independente do nível dela, todas as pessoas são iguais. Tá? Tem as mesmas carências, etc. A gente precisa respeitar todo mundo, desde a pessoa que varre a rua ali, até o empresário que anda num carro de luxo, porque no final somos todos humanos, né? Major, e agora falando em causas sociais, há algum tempo o senhor dava palestras em escolas. Como que foi esse feito? Então, isso daí começou da seguinte forma, né? Uma determinada ocasião, uma diretora de uma escola abordou uns policiais que faziam a ronda escolar e pediu para que eles conversassem com os alunos sobre drogas, porque tinha lá numa determinada sala de aula um ou dois alunos que tinham problema com o envolvimento de drogas. Só que ela pegou esses policiais de surpresa e eles ficaram temerosos de entrar nesse assunto, né, e não conseguir chegar onde deveria chegar. E eu tomei conhecimento disso, e como a gente acaba lidando todos os dias com isso, né, uma hora prendendo drogas, outra hora tendo que socorrer um dependente químico, eu procurei começar a estudar sobre esse assunto aí. E na época ainda não existia a figura do PROERD. Então eu fazia essas palestras e depois que eu fiz a primeira eu não consegui parar mais, porque começou a vir ofício de várias escolas, aí vinha ofício de igreja, tinha ofício até de universidade, fiz palestra na UMEC, fiz no Náutico Mogiano, enfim. E é uma experiência muito boa porque a gente vai trocando essa ideia. Eu dizia que eu entrava na palestra não para ensinar nada para ninguém, mas para conversar com as pessoas. E realmente a palestra era mais uma conversa. E era interessante porque as pessoas se abriam e a gente trocava muitas informações. Então, na realidade, eu mais aprendia do que passava alguma coisa. E essa troca de informações eu acho que foi salutar para as duas partes. Major, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente já retorna falando sobre o livro.
Estamos retornando com o Major Santos de Itaquaquecetuba e agora ele vai falar sobre o livro que ele escreveu. O Major, me conta, como que foi essa inspiração? Então, eu vou te dizer, quando eu cheguei aqui em 1981, o efetivo da Polícia Militar ele se consistia em 25 pessoas apenas, só 25. Era um destacamento que ficava dentro da delegacia de polícia, lá onde é hoje ainda. E por conta da chegada minha de mais um policial novato, o então comandante do destacamento ele resolveu fazer uma reunião que no meio militar chama-se de revista geral. Ele fez essa revista geral para apresentar os dois novatos para o restante do efetivo, né? E durante a reunião, lá pelas tantas, ele falou, olha, vocês que estão chegando agora, ao longo da carreira de vocês, se quiserem, daqui a um tempo vocês poderão escrever um livro. E isso parece que ficou marcado indelevelmente na minha mente, e realmente eu fiquei com isso. Pena que eu não anotei todas as ocorrências que eu participei, senão daria para escrever uns 3 ou 4, né? Mas enfim, depois que eu me aposentei, eu tinha algumas ocorrências marcantes na cabeça, e aquela história de você pode escrever um livro ficou. E eu falei, eu acho que eu vou arriscar escrever isso aí, né? E eu comecei a colocar no papel. No meio do caminho eu resolvi fazer um piloto, peguei uma das histórias e coloquei um fragmento dela na internet, no Face, para ver o que o pessoal achava. E não falei que fazia parte de livro, nada, só contei uma história e o pessoal gostou dessa história. Começou a fazer comentários, eu falei, então acho que vai dar certo fazer esse livro aí. E como que foi o trajeto, o percurso para você conseguir escrever ela? Então, aí primeiro eu tive que, a gente sempre lembra as ocorrências mais marcantes, ficam, né? Eu fiz uma espécie de um relatório ali, colocando as ocorrências, né, para mim poder descrevê-las depois, né? Só que assim, levou um tempo, isso não é coisa rápida, porque a gente vai fazendo devagar, tem que fazer uma coisa mais elaborada. Tem hora que dá vontade de desistir, a gente pensa, será que vale a pena isso? Será que não vale? Acho que talvez ninguém vá ler. Mas aí quando a gente percebe que as pessoas vão se interessando, você dá uma notícia aqui, estou pensando em escrever um livro, a pessoa, não, vai em frente e tal. Aí você vai se entusiasmando e aí chega uma hora que engrena e você não quer parar mais. Aí você fala, agora eu vou terminar, né? E consegui rascunhar todas as histórias ali, aí não teve mais jeito, aí saiu o livro, né? Gente, o nome do livro é Tiros, Bombas e Reflexões. E esse livro, a arrecadação do valor, ele vai ser direcionado para uma instituição. Como que foi essa história? Como que o senhor teve esse intuito? Só um detalhe aí, antes de entrar nessa pergunta exata que você falou, Tiros, Bombas e Reflexões. Tem um subtítulo que é A Estranha Vocação Policial, né? E alguém pode querer saber por que a estranha vocação policial? Pelo seguinte, né? Quando a gente é criança ou adolescente, nossos pais, o que eles falam? Olha, você não pode conversar com estranhos, você não pode frequentar aquele lugar porque é perigoso, então se você não pode se envolver em más companhias. E o policial, o que ele acaba fazendo? Ele acaba justamente indo para os lugares perigosos, as companhias com quem ele tem que conviver aí para prender alguém, etc., são as piores companhias, ou seja, ele faz tudo ao contrário daquilo que a maioria das pessoas são educadas para não fazer, né? Por isso que eu acho que é uma vocação meio que estranha, né? Por exemplo, se você estiver na rua, você ouve um tiro, sua primeira reação, você vai procurar um abrigo, você vai se proteger. O policial ele tem que ir para onde? Justamente para onde está tendo tiroteio. Então é um negócio meio louco, né? Uma coisa meio estranha. Por isso que o subtítulo é A Estranha Vocação Policial, né? Aí, mas a sua pergunta foi no seguinte sentido: por que fazer a doação, né, para a associação APM-DEFESP, que é a Associação dos Policiais com Deficiência Física? São os policiais que, em razão de ocorrências ou então acidentes com viatura, tomaram um tiro, etc., eles hoje estão em cadeiras de rodas ou então estão deitados numa cama, né, e perderam, enfim, a locomoção e passam por algumas dificuldades. Esses policiais tiveram que se associar aí na APM-DEFESP, e essa é uma associação que sempre depende de ajuda, não só dos associados, mas de doações, etc. E eu fiquei pensando assim, bom, eu trabalhei 30 anos na polícia, tomei tiro,
sofri acidente com viatura, mas não me restou, felizmente, graças a Deus, nenhuma sequela. Então, como eu não preciso do dinheiro, a gente vive uma vida humilde, mas eu não preciso do dinheiro da venda do livro. Então, eu resolvi oferecer esta renda para esse pessoal da associação que precisa mais do que eu. Major, e aonde a gente encontra esse livro? Olha, esse livro ele é comprado através do site, né? Então é o próprio site da editora, que é a editora Viseu, né? www.viseu.com, ou então se digitar lá no Google, digita no Google, livro, tiros, bombas e reflexões, vai abrir uma série de links para compra, e são vários, Magazine Luiza, tem a Amazon também, para quem se interessar pelo e-book, né? São vários sites que pode ser feita a compra, e é feita só pelo site, eu não vendo ele nem fisicamente, nem na loja, nem pessoalmente. O pessoal vem perguntar para mim, eu quero comprar um livro seu, tem que ir para o site, eu não consigo vender diretamente. Major, antes da gente finalizar, eu vou deixar aqui um vídeo da fundação que a gente visitou e conversamos também com o presidente. Acompanhem. Nós estamos aqui com o Major Santos, autor pelo livro Tiros, Bombas e Reflexões, e também com o presidente da associação, Antônio Figueiredo, e ele vai nos contar o que é essa associação. A associação é a APMDFESP, a Associação dos Policiais Militares Deficientes Físicos do Estado de São Paulo. Ela surgiu de uma ideia de dois policiais que estavam internados no HPM, e eles viram a dificuldade dos policiais ao sair do hospital, uns com perna engessada, braço quebrado, né, e não tendo nenhum tipo de apoio. Então essa ideia surgiu em 97, né, 29 de janeiro de 97, surgiu, e desde então nós estamos atuando em prol do policial e da família do policial militar. Presidente, o que vocês oferecem aqui na associação? A associação ela vive pelo meio do desconto do policial militar, né, que é debitado na conta, através do limite dele, vem um desconto. E a gente, pelo valor de R$73, a gente tem um departamento jurídico que atua em todo tipo de causa, questão de flagrante é 24 horas por dia. Nós temos uma equipe clínica, que tem médico fisiatra, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicólogas, hidroterapia, ecoterapia. Nós temos assistente social que dá o amparo ao policial militar onde ele precisar entrar em algum hospital, né, na área da saúde. E também temos cestas básicas que nós damos para o portador de deficiência. E todo esse amparo nós ajudamos não só o policial militar, mas também os dependentes, que são as esposas, né, os cônjuges, os filhos, o pai e a mãe. E Major, de onde veio o seu intuito de contribuir para essa associação? Então, depois de ter já preparado o livro e pensando inicialmente não pensei nem em vendê-lo, pensei em presentear aos amigos. Mas eu pensei assim, trabalhei 30 anos, tomei tiro, sofri acidente com viatura e no final das contas eu acabei saindo sem sequelas. Mas eu não posso me esquecer dos irmãos de farda aqui, que não tiveram a mesma sorte, não sei se posso dizer isso, né? Porque os desígnios de Deus só Ele pode explicar. Verdade. Mas não tiveram a mesma sorte que eu. Aí eu pensei, por que não então vender de fato e oferecer a renda para a associação, que presta uma ajuda importante para os nossos irmãos aí. Major, a gente agradece pelo seu ato, presidente, agradecemos também a sua comunicação. E se vocês puderem, doem para essa associação, que é uma obra muito caridosa e muito bem-vinda. Retornando, Major, e quais são os seus próximos projetos? Bom, aí assim, o pessoal pergunta, mas já tem ideia de fazer um outro livro, alguma coisa assim? Tem umas histórias guardadas que não entraram aí. Eu não quis fazer um livro muito extenso, né? Mas dependendo do sucesso desse livro aí, da ajuda dos amigos, com a divulgação, pode ser que a gente lance um outro livro aí mais para frente, porque a história tem bastante para contar. Major, para a gente finalizar, eu quero que você deixe um recado para quem nos assiste. O recado que eu posso deixar é o seguinte: quem gosta de histórias boas, né, quem gosta por exemplo, quem se emociona com filmes, por exemplo,
é bom ler esse livro, porque nesse livro tem histórias, algumas tristes, que talvez alguma pessoa vá capaz de chorar com esse livro, se emocionar, e tem algumas histórias divertidas também. O livro, às vezes o título pode assustar, né? Tiros, bombas e reflexões, mas tem muita história boa aí. E modéstia à parte, bem contada, porque eu não procurei carregar assim, o livro para ficar um livro muito dramático, para a pessoa falar, eu não gosto dessas coisas assim. Não, está um livro bem escrito e bem suave, tá? Com histórias bacanas para se ler. Tiros, bombas e reflexões. Major, a gente agradece a sua presença aqui no jornal. Vamos ler esse livro. Acompanhem o próximo, curtam, comentem, compartilhem. Nós ficamos por aqui.